pessoal, nesse 17 de março de 2020, do confinamento de nossas casas, em plena quarentena por causa da pandemia de coronavírus pelo mundo todo, vamos fazer um ponto de leitura, mais um sobre Michel Serres, agora com o seguinte tema: Amar o humano, amar a terra. Esse ponto de leitura está no nosso site, tá? Ele foi publicado pela primeira vez em 1º de junho, no dia que soubemos do falecimento do Michel Serres, esse grande filósofo francês, né? E eu sei que muitos de vocês poderiam estar esperando um ponto de leitura um pouco mais catastrófico, sobre medo, apocalipse e tudo mais, mas ao escolher esse ponto de leitura sobre o amor, eu dou continuidade a um outro, onde a gente pegou o Michel Serres para pensar a religião como cuidar do tempo, ou por que não negligenciar os elos do mundo. E nessa continuidade pensamos sobre o amor, que também tem cruzamento com a questão ecológica, né? Se existe alguma questão que é central para essa pandemia de coronavírus, é o fato da gente ter a impossibilidade de separar o que é ecológico, o que é político, o que é social, o que é humano, o que é natural, né? E o Michel Serres, ele foi premonitório nesse caso, porque esses dois textos do nosso ponto de leituras vêm desse livro aqui, O Contrato Natural, né? Onde ele, lá na década de 90, onde muita gente não levava a sério a questão de ecologia, pensando que era papo de gente que abraça a terra, que era discussões menores, feitas de pessoas vindo do movimento hippie e tudo mais, ele está ali trazendo a questão central, que é a questão que cada vez mais está clara no nosso tempo, né? Não existe humano não existe contrato humano, não existe possibilidade de uma sociedade humana sem uma sociedade e um contrato com a natureza, né? Ele já está falando sobre essa recomposição do mundo, em que não há como dissociar essas duas ordens, natureza e humano, né? Ele fez isso naquele trecho que eu mostrei sobre religião, né? E faz isso também nesse sobre o amor, né? Sobre religião, só para recapitular um pouco o ponto de leitura passado, a gente terminou com aquela questão de como que a gente, quando esquece esse tempo da tessitura, né? Esse tempo da sustentação do tempo feito pela recomposição do elo, né? Feito por esse alinhavo, por esse alinhamento, por essa tessitura constante da relação entre presente, passado e futuro, quando a gente esquece desse tempo e pensa apenas no tempo da produção, né? No tempo da prática, da economia e do consumo, a gente perde o próprio mundo, né? E o céu pode desabar sobre nossas cabeças, né? É curioso, eu nem cheguei a mencionar no último vídeo, que essa imagem do céu que pode desabar sobre nossas cabeças, né? Essa imagem foi feita antes da publicação do livro A Queda do Céu, de Davi Copenhague, né? Onde tem a imagem, né, desse grande líder Yanomami, né, onde traz essa concepção mitológica Yanomami da possibilidade de que o céu venha a cair sobre nossas cabeças, né? Agora a gente vai para uma outra questão, né, que óbvio que tem diálogo com a questão da religião, a partir do momento que religião é cuidado, né? E amor também é cuidado, de certa forma, também é constituição de relações, né? Nesse ponto de leitura agora, a gente vai ver que o Michel Serres, ele concilia a concepção de amor, que podemos dizer mais antropocêntrica, né, do amar o humano, com uma outra concepção de amor, que é o amar a terra tanto com o T minúsculo quanto com o T maiúsculo, né? Então ele está reconstituindo, né, a concepção de um humano, onde o amor não é apenas um amor antropológico, mas um amor que tem uma dimensão, permita-me dizer, cósmica ou cosmopolítica, tá? Esse texto é um texto lindo, né, onde podemos dizer de forma provocativa que é um hino do amor do Michel Serres, ou o Evangelho de Michel Serres. Ele não tinha nenhuma pretensão messiânica, tá? Mas quando a gente lê, a gente sabe que tem uma dimensão não messiânica, mas profundamente espiritual. Choro de meu filho. Em ambiente de ateliê, permeado de amor, tem essas intrusões de vida por trás. Bem, vamos ler? Sem amor, nada de elo nem de aliança. Eis, enfim, as duas vezes duas leis. Amai-vos uns aos outros,
eis a nossa lei primeira. Nenhuma outra, há 2000 anos, soube ou conseguiu evitar para nós, a não ser por raros momentos, o inferno na terra. Esta obrigação contratual se divide em uma lei local que nos pede para amar o próximo e uma lei global que exige que amemos a humanidade, pelo menos se não acreditamos em Deus. Impossível separar os dois preceitos sob pena de ódio. Amar somente aos próximos ou semelhantes só leva a equipe, a seita, ao gangsterismo e ao racismo. Amar os homens, explorando os próximos, é a hipocrisia frequente dos moralistas pregadores. Esta primeira lei faz silêncio sobre as montanhas e os lagos, pois ela fala os homens dos homens, como se não existisse o mundo. Percebemos que a entrada na questão do amor, com Michel Serre, é a do amor cristão, do amar ao próximo como a ti mesmo, inclusive seus inimigos, né? Ele traz esse amor mostrando, em primeiro lugar, né, de forma muito rápida, sobre essa ligação entre o amor universal, né, que é a fonte do que podemos conceber como visão de mundo católica, né, de Paulo de Tarso, ou São Paulo, como queiram denominá-lo, né, de um amor que é universal pela humanidade, não o amor de uma tribo, não o amor de um grupo específico eleito por Deus, mas amor a todos os homens, né? A concepção cristã tem essa centralidade sobre o amor universal, se não, e aí tem uma diferença entre, nas experiências históricas, ao menos na concepção teológica e teórica, né? E a questão do amar ao próximo, né? O amor universal passa pelo amor ao próximo e tem a questão do próximo como central, né? Mas como bem sabe o pessoal que tem uma formação, né, que passa pelas discussões de teologia moral, ética, cristã e tudo mais, né, não existe uma contradição propriamente entre esse amor ao próximo e o amor ao inimigo, né? Ou melhor dizendo, existe uma contradição ou uma dificuldade de conciliar que é o motor da própria ética cristã que está expressa no amar ao próximo como a ti mesmo, inclusive o seu inimigo, né? O próximo não é o vizinho, né? O próximo é aquele que está à sua frente, à sua face, né? E esse pode ser o inimigo que deve ser amado igualmente, né? Essa concepção de amor ao próximo, né, inclusive seu inimigo, ela é um rompimento na concepção tradicional de ética, né? E pode ser considerado, como o próprio Paulo, né, fala em algumas de suas epístolas, né? E como ele mesmo se vê diante dos gregos, né, na epístola aos Coríntios, essa concepção é uma concepção de difícil assimilação no pensamento antigo, né? Onde a questão do amor estava muito associada à pátria, à nação, ao local e à terra, né? O amor cristão traz o amor universal, inclusive o amor àquele que pode querer te aniquilar ou que é inimigo, aquele de uma outra cidade ou de uma outra nação, né? Por isso que se você pega Homero de Ilíada, lê, você dificilmente vai encontrar ali, né, elementos de um amor cristão, né? Porque o ethos grego está muito mais associado ao ethos de guerra, né? E a relação à pátria, à nação, né? A disputa entre os aqueus e os troianos, né? E diante disso, desde que haja um ethos guerreiro, pode-se trucidar o outro sem nenhum problema, né? Pelo contrário, é um dever do guerreiro, ou pelo menos é aquilo que o guerreiro deve fazer. E se ele cair para cima de você e realizar grandes feitos, aniquilando uma boa parte de sua tropa, você ao mesmo tempo lamenta porque foi feito com você, mas você também louva o guerreiro dizendo, ele é um grande guerreiro, né? Ainda que a gente possa ver numa Ilíada, mais pro final, na relação com o Heitor, de toda a narrativa em que tem a presença do Aquiles, do Heitor e do pai de Heitor, onde tem uma dimensão de piedade e tudo mais, no mundo grego, no mundo romano, antes do cristianismo, é muito difícil de você pensar naquilo que a gente entende por amor cristão, né?
onde você tem uma ética de amor que tem uma dimensão universal. Pois bem, mas o que Serre nos diz? Isso não pouco se fala sobre o amor às montanhas, aos lagos, aos não humanos, né? Nesse tipo de amor. Algumas pessoas de formação cristã vão recusar isso, vão dizer que não, que existe sim uma dimensão do amor a criaturas como um todo, e existe uma responsabilidade de cuidar dos humanos em relação aos não humanos, né? Vão rever a concepção antropocêntrica que está presente no mito de Adão, quando mal entendido. Mas eu não quero entrar nisso, é bom seguir o Serre pensando nessa incompletude de uma lei centrada apenas no amor aos humanos. Tá? Antes de eu prosseguir nessa leitura, não deixo de lembrar, né, o uso da concepção de amor presente em muitos movimentos cristãos contemporâneos, em que o amor parece ser mais o amor do gangsterismo, do racismo, da seita e da equipe, do que do amor cristão propriamente, né? Não precisamos dar exemplos, mas uma boa parte dos movimentos cristãos contemporâneos parece ter cristianismo somente no nome, mas na prática estão mais próximos do gangsterismo e das seitas, né? O que o Michel Serre está trazendo aqui é uma concepção cristã bem diferente, com uma dimensão universalista de amor ao humano, né? Com esse escândalo que é de você conseguir até mesmo amar aquele que não é meritório, ou aquele que não compartilha de sua visão de mundo, ou até mesmo aquele que pode aniquilá-lo, né? Feita essa consideração sobre o amor ao próximo, desse início, vamos à segunda lei, né? Lembrando que o texto fala sobre sem amor nada de elo nem de aliança. Eis, enfim, as duas vezes duas leis. Por que duas vezes duas leis? A primeira lei, ele já diz, né? Como se constitui ela a aliança? O amar o humano. Mas tem uma segunda lei. Qual é ela? Prossigo na leitura. A segunda lei nos pede para amar o mundo. Esta obrigação contratual se divide nessa velha lei local, que nos prende ao solo, onde repousam os nossos ancestrais, e em uma nova lei global que nenhum legislador que eu saiba nunca escreveu. Uma lei que exige de nós o amor universal pela terra física. Impossível separar os dois preceitos, sob pena de ódio. Amar a terra inteira, saqueando a paisagem circundante, é a hipocrisia frequente dos moralistas que restringem a lei aos homens e a linguagem da qual eles têm o uso e o domínio. Amar apenas o seu solo provoca inexpiáveis guerras devidas às paixões da propriedade. O que a gente tem aqui, né? Ele tá falando, então, dessa segunda lei, que ela não tem como ser indissociada da primeira lei. A segunda lei é o amor à terra, com T minúsculo, ou seja, ao solo, e à terra com T maiúsculo. A terra com T minúsculo, ela está presente no amor dos antigos, né? Eu acho que a gente poderia fazer nuances, né, entre podemos chamar mundo arcaico, né, e o mundo antigo, né? O Deleuze, Mil Platões e Guattari desenvolve bastante essa questão de regimes diferentes, né? De processo de territorialização e tudo mais. Mas no que importa a gente, né? Tanto no mundo arcaico, entre aspas, né? Quanto no mundo antigo, você tem uma relação, né, com o solo, né, que é constituinte da formação daquele grupo social, né? Essa lei local, né, ela ao longo da história humana foi a predominante, né? Que tem o benefício de cuidado do local, da identificação, digamos, do grupo humano e de indivíduos com aquele local, mas também tem os seus problemas, né? Quando você pensa que uma boa parte do motor de guerras é feito exatamente por essa lei do amar o local e da identificação à região, né? Não quero entrar aqui na discussão sobre máquina de guerra,
e sobre a lógica da guerra como sendo, por exemplo, uma lógica de resistência ao Estado, toda aquela discussão que o Pierre Clastres traz, ou que o Deleuze Guattari traz, isso daí é coisa para outros momentos, né? Mas para demarcar aqui o ponto, esse tipo de amor à terra, ao solo, com T minúsculo, né, que é bem próprio do mundo antigo, né, ele não é facilmente conciliável ao amor ao humano universal, né? E ele diz, mas são duas vezes, duas leis. Elas devem ser conciliadas. Ou senão, tem a velha hipocrisia, muito constante, muito existente em vários lugares. É só a gente olhar para o mundo, para a coisa que a gente está vendo hoje em dia, em que pode se falar do amor aos humanos, saqueando não somente o vizinho, ou seja, esquecendo o amor ao próximo, mas também saqueando a terra, né? E inviabilizando a própria vida humana, né? E também tem o contrário, né? De você ter o amor ao solo, né? E de você querer trucidar, então, qualquer um que vem de fora, o estrangeiro, que aparece, então, como o inimigo a ser batido, ou como alguém perigoso, né? Essa tensão entre o amor ao humano e o amor ao solo e à terra, ela está presente hoje em dia, né? E não deixa de haver um retorno dessa questão do amor ao solo e à terra, na roupagem daqueles movimentos de extrema direita, como reação a um processo de universalização, de mundialização pelos mercados, em que se dissolve a possibilidade de pertencimentos, né? E por meio do processo de mercantilização mais ampla, né? Uma globalização se confunde com a mercantilização de todas as coisas, vistas como um grande mercado aberto sem território, né? Essa situação ela faz com que as pessoas queiram se agarrar ao solo, à terra, né? Uma boa parte do movimento de extrema-direita são associados a isso, né? E por a gente ter os estados-nação, eles normalmente vêm na forma de uma afirmação da nação, da soberania da nação, né? Esses movimentos de extrema-direita eles são complexos, porque também eles trazem também um mundialismo de mercado, eles são complexos nas suas formações. É só olhar o governo Bolsonaro para ver como é que pode conciliar ao mesmo tempo o Ernesto Araújo, numa diplomacia dizendo amor à terra, ao solo, e que a nação se faz pela guerra, e de outro lado um Paulo Guedes querendo realizar uma integração neoliberal ao mercado mundial. Essas coisas convivem nesse movimento de extrema-direita. Mas também esse movimento de reterritorialização também existe em movimentos intelectuais, em atitudes intelectuais que são progressistas, né? O Bruno Latour, né? Ele traz essa questão da terrestrialização, de retornar aos territórios, no Face a Gaia, que é um livro que a gente vai publicar junto com o Albu ainda esse ano, se tudo der certo, se o coronavírus deixar. Mas também tem a Isabella Stangers, tem a questão da Donna Haraway, que traz a questão do saber local, que também não deixa de ser uma forma de reterritorializar a episteme, né? A concepção de conhecimento. Mas, em suma, temos, além desses dois tipos de amor que estão em tensão, um outro que aí o Michel Serres diz, esse eu não vejo escrito em lugar nenhum, que é o amor à terra, amor à terra mais ampla, ao globo, a Gaia, né? Nesse ponto, o Michel Serres está antecipando certas discussões, né? Já tinha o Lovelock escrito, né, sobre Gaia, mas ela ainda não tinha ganhado o campo mais amplo de reflexão filosófica, antropológica e sociológica que tem hoje, né? Onde autores como Stangers, como Bruno Latour, trazem dentro do contexto das mutações ocorridas, né, que fazem com que a gente entre, talvez, naquilo que podemos chamar de uma era do antropoceno, né, a era do homem, que não é uma coisa para se regozijar, onde o conceito de Gaia aparece como central, né? O Serres está dizendo, sem trazer a deusa grega, ele está dizendo isso, né? Tem um amor à terra, né? Como aquilo que o amigo dele, de Gamon, chama de comunidade de destino, né? E essa comunidade de destino, ela também traz o pertencimento, não somente a uma humanidade comum, né? Para aqueles que são laicos, né? Ou de serem filhos do mesmo Deus, que também é a forma como os religiosos, né, representa essa ideia de comunidade comum humana,
mas também a de estar pertencendo a uma mesma materialidade física, que é a nossa existência terrestre. Né? Mas existência terrestre em que, e aí chega o coronavírus muito fortemente, nós descobrimos que apesar das nossas distâncias e diferenças, nós todos estamos na mesma condição, seja de salvação ou de perdição. Né? É impressionante como é que antes do processo de pandemia, né, você tem essa tomada de consciência de que está todo mundo no mesmo balaio. Né? E se der mal numa situação como a existente hoje em dia, num local, ele se dissemina muito rapidamente. O coronavírus mostra bem isso. Começa lá numa região muito definida na China e simplesmente se espalhou pelo mundo todo. É quase que o símbolo da condição de vida terrestre que nós vivemos. Né? Nós estávamos muito aéreos, né? E esperando quase que na expectativa, na esperança de que alguma coisa nos fizesse com que nós tomássemos consciência de duas coisas básicas, que nós todos estamos na Terra e nós todos estamos, no fim das contas, em uma situação em que há problemas que transcendem nossas divisões com as quais nós temos que lidar. E é curioso que um não humano nos trouxe essa tomada de consciência, talvez, né? dessa nossa humanidade comum e nosso destino comum. Né? Não há, infelizmente, como a gente garantir que isso vai levar a um novo humanismo reconciliado com a Terra, com consciência ecológica, e nem que a gente vai tomar consciência de que nossos problemas globais precisam de soluções igualmente globais, humanas, com consciência também de que eles têm que ser localizados especificamente. Pode acontecer o contrário, né? Pode acontecer fechamento de fronteiras e uma acentuação do processo de fascistização ou no mínimo de auto-enclausuramento de comunidades, né? Onde rapidamente se esquece de que as soluções têm que ser feitas por meio de concertos de ações entre diversos grupamentos políticos e tenta-se resolver isso isolando-se, né? Cada nação cuidando dos seus próprios problemas, né? Fechando fronteiras e realizando o processo de autocontenção que politicamente pode levar a um retrocesso do mundo globalizado e mundializado e da circulação entre pessoas e de tudo aquilo que parecia estar prometido à humanidade, né, desde que ocorreu o processo de mundialização e de globalização a partir da década de 80. Né? Bem, voltando ao texto. Né? É impossível separar esses dois preceitos, né, sob pena de ódio. Continuando, sabíamos às vezes amar o próximo e muitas vezes o solo. Aprendemos com dificuldade a amar a humanidade, outrora tão abstrata, mas que começamos a encontrar com maior frequência. E então devemos aprender a ensinar à nossa volta o amor pelo mundo, ou pela nossa terra, que agora podemos contemplar por inteiro. Ele está acentuando dois pontos que são importantes. Né? Um que reforça aquilo que eu disse. Né? Um processo de autocruzeiramento pode fazer com que a gente, de novo, né, se torne ainda mais abstrata a ideia de uma humanidade comum. Né? O lado bom do processo de globalização, tem outros, né? É que a gente, ao circular, a gente percebe que somos ao mesmo tempo diferentes, mas comuns, né? Com uma humanidade comum compartilhada. Para que eles conseguem circular. Né? Uma parte dos que circulam não é por boas razões, mas sim porque são refugiados. Né? E talvez eles tenham mais clareza do que todos os outros de que estamos numa mesma comunidade de destino e compartilhamos uma mesma humanidade. Né? Ganham essa consciência por circularem por fora dos locais assépticos e dos espaços protegidos que as classes médias altas e as elites no mundo circulam. Né? Não circulam, não tomam consciência da humanidade indo para Miami. Tomam consciência da humanidade tentando passar por um barco ou tentando transpor uma fronteira para ter uma condição de
mínima de sobrevivência, né? Às vezes até para conseguir sobreviver, né, diante do risco à vida, ou de conseguir ter um mínimo de dignidade de vida, né? Esse é um ponto que é importante demarcar, né? A consciência de uma humanidade mais concreta passou pelo processo de mundialização e globalização, né? Passa desde a produção de uma imagem de uma terra vista do espaço, onde você consegue dizer, aqui estamos nós, e nós somos frágeis, nós precisamos cuidar da terra, e nós estamos todos nessa nave espacial, como alguns dizem, né? Os ecologistas não gostam muito dessa imagem, né? Chama mesmo nave espacial, se ela explodir nós todos estamos juntos, né? E tem esse ponto dessa consciência da humanidade abstrata, e tem também essa questão do amor cósmico que ele traz, o amor do mundo, né? Um amor em que não é só humano, mas há uma potência de agir, para falar como Latour, que transpassam tudo com as quais nós vivemos. Esse amor ao mundo é importante para Michel Serres, porque é ele que é a base do contrato natural, né? Para além do contrato exclusivamente social, né? Não é possível fazer um contrato social hoje sem um novo contrato natural. O contrato natural moderno, ele foi para o espaço, né? E ele criou as cascatas de problemas ecológicos com os quais temos que lidar, né? Então, não tem como hoje em dia resolver questões políticas sem resolver questões ecológicas, né? E sociais, né? As questões políticas hoje dependem de uma dupla resolução de questões políticas e questões ecológicas, questões sociais e questões ecológicas, e ambas demandam a conciliação entre o amor do humano e amor à terra, né? A questão é como é que você cria mecanismos para que essas coisas sejam encaminhadas, né? Mecanismos institucionais, políticos, ou movimentos sociais e políticos que consigam levar ao bom fim essas questões, né? Continuando, amar os nossos pais, natural e humano, o solo e o próximo, amar a humanidade, nossa mãe humana e nossa mãe natural, a terra, Gaia. Impossível separar essas duas vezes duas leis sob pena de ódio. Para defender o solo, nós atacamos, odiamos e matamos tantos homens que alguns dentre eles acreditaram que essas matanças puxavam a história. Muita gente de esquerda pensou isso, né? Inversamente, não só a de direita, tá? Para parar com esse saco de cada um defender a sua própria violência. Inversamente, para defender ou atacar os outros homens, que nós saqueamos a paisagem e nós preparávamos para destruir toda a terra. Logo, as duas obrigações contratuais, social e natural, têm entre si a mesma solidariedade daquela que liga os homens ao mundo e o mundo aos homens, né? Ele toca um ponto que é importante aí, como que a guerra, né, ela foi o motor desses processos históricos, inclusive de saqueamento, né, de fontes de problemas ecológicos. Tem dois autores que escreveram um livro junto sobre o antropoceno, que é o Bonnell e o Rousseau. Eles dedicam muito essa questão do papel da guerra, né, na origem de boa parte das questões ecológicas. É o acontecimento antropoceno, tá? Tem em francês e tem em inglês. Essas duas leis são uma só, que se confunde com a justiça natural e humana ao mesmo tempo, e que pedem juntas que cada um passe do local ao global, caminho difícil e mal traçado, mas que devemos abrir. Não se esqueça nunca de onde você parte, mas deixe esse lugar e junte-se ao mundo. Ame o elo que une sua terra e a terra, com T maiúsculo, e que faz parecerem-se o próximo e o estranho. Paz para os amigos das formas e para os filhos da terra, para os que se prendem ao solo e para os que enunciam a lei. Paz para os irmãos separados, para os idealistas da linguagem e os realistas das próprias coisas, e que eles se amem. Não há nada de real senão o amor, e lei senão a dele. Lindo, né? Ele está pensando a conexão desses elos que tendem a se dissociar, o local e o global, o amor ao solo, o amor aos pais, o amor aos antepassados e o amor ao humano, ao estrangeiro, ao inimigo, o amor ao próximo e o amor ao estranho. Ele está
falando dessa conexão necessária em tempos de antropoceno de coronavírus, né? Tanto o universalismo abstrato quanto o localismo mais concreto, tanto o idealismo das formas quanto o realismo das coisas, essas coisas de alguma forma terão que andar juntas no século XXI. Caso contrário, né, não haverá terra suficiente para o humano, nem um humano à altura da terra. Eis aí o evangelho do nosso Michel Serres, né, ou pelo menos o hino do amor dele. Em condições de crise pandêmica como a contemporânea, né, vale lembrar que o termo pandemia pode ter essa conotação negativa, que é a de uma disseminação de um agente patológico ou de um processo patológico pelo mundo todo, né? Mas pandemos, né? Pandêmico ou pandemônico, não tem nada de demonologia aqui, também pode significar o retorno do povo, né? O retorno do demos, o retorno do demos, um demos que no contexto contemporâneo não é só o humano e a consciência da humanidade, mas também o dar vozes aos não humanos ou aquilo que grita porque está sendo predado e está sendo destruído e está sendo depredado e destruído, que é aquilo que a gente normalmente chama de natureza, né? Então, numa situação pandêmica como a nossa, espero que haja uma reversão com consciência de que, para além das leis do mercado, existem povos vivendo e precisando conviver, né? Michel Serres serve bem para pensar essas coisas. Valeu? Ficamos por aqui. Um abração e até o próximo ponto de leitura.